Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Já ouviram essa frase daquele filme Karate Kid, que o cara não sabe o que quer? É exatamente isso, ou seja, o Palmeiras, depois de tentar o empréstimo, desistir, a torcida encher o saco da diretoria, finalmente bateu o martelo e agora vai ceder o volante Pedro Lima, uma das grandes joias da atual base do Verdão, para o Norwich da Inglaterra. Vem comigo! Pessoal, já chega aqui, hein? Deixando o seu like no canal do Facincani. Por favor, se inscreva se ainda não é inscrito. Fico muito feliz com a participação de todo mundo neste espaço. Você é o meu convidado. Se ainda não ativou o sininho de notificações, ative, porque toda vez que eu postar um conteúdo aqui no canal do Facincani, você é automaticamente avisado para vir comentar, curtir, interagir, compartilhar com os seus amigos. A sua participação é fundamental para a gente cada vez mais aumentar o canal do Facincani em número de seguidores e o melhor de tudo, você também pode me seguir aqui no Instagram, não esqueça disso, lá no @Felipe_Facincani, eu posto vários outros conteúdos do Verdão para sempre te deixar muito bem informado e lá você pode me acompanhar, bem como também aqui, ó, em outra plataforma, no @Placar TV, é a revista Placar que agora é canal de YouTube, sabiam dessa? Se não sabia, vem aqui me seguir, tô todos os dias nesse programa aqui, Opinião Placar, que já é uma referência no horário, quebrando recordes de audiência e conto muito com a sua participação. Tem debate, tem informação, tem opinião, enfim, tem tudo aquilo que vocês gostam num programa esportivo, então passe lá na revista Placar que tem também vários outros conteúdos de futebol pra você, obviamente, se deliciar, se encher daquilo que é o mais importante, que é credibilidade esportiva. Mas pessoal, é o seguinte, sabe aquele filme Karate Kid, essa última versão que fizeram, do Jack Chan com o filho do Will Smith e tudo mais, aí ficou famosa aquela frase no treino do menino, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, que o menino não sabia muito o que fazer? É exatamente assim que está a diretoria do Palmeiras com esse garoto chamado Pedro Lima da base, um meia, que é bom jogador, que transita em 3 faixas desse setor do campo, tanto como primeiro volante, como segundo volante e também um terceiro homem de meio campo na função de armação. Pedro Lima hoje, com 20 anos, é o capitão do Sub-20, destaque dessa categoria, passou por várias outras, multicampeão, brasileiro, paulista, Copa do Brasil, Supercopa, Copinha, enfim, o menino cansou de ganhar títulos e é muito talentoso. Tanto é que os números falam por si só. Em 2023 na base, são 12 gols marcados, uma assistência em 30 jogos. Quase meia participação em gol por partida. Ou seja, números extremamente importantes para um jogador que não é atacante, nem aquele chamado meia de ligação. O cara que vem de trás, é um elemento surpresa. Justamente uma função que hoje o Palmeiras está muito carente no time principal. E aí quando você pega um jogador dessa estirpe, que inclusive nessa última quarta-feira decidiu mais um clássico contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado que colocou o Palmeiras na decisão diante do Flamengo, você pensa, poxa vida, esse menino super talentoso com esses números vai jogar com o Abel Ferreira. O Abel vai pegar esse garoto, lapidar e transformar num monstro no meio campo. Mas não é assim que funciona. O Pedro Lima não vai atuar no Palmeiras em 2023 e o pior, está sendo emprestado para o futebol europeu. E é justamente disso que eu vou falar aqui agora, um garoto que já tentou ser emprestado para uma outra equipe, a torcida chiou, a diretoria recuou e agora, depois de tudo que ele fez nesses clássicos recentes contra o Corinthians, numa pressão danada para a categoria, ele novamente vai ser colocado em uma outra vitrine. Então fique aqui comigo no canal do Facincani, que tem apoio aqui, ó, de O Mundo Underline Retrô. No Instagram, tá vendo essa belíssima camisa de goleiro do Palmeiras dos anos 90? Essa aqui pode ser sua através de O Mundo Underline Retrô.
camisa dos anos 80, da Jeep, da Coca-Cola, manga longa, manga curta, com os tecidos da época, branca, verde, jaquetas, agasalhos, tudo do Palmeiras dessa época, com o melhor material possível, você encontra aqui no Mundo Underline Retrô. Passe lá, não se arrependa, e falando que veio aqui do canal do Facincani, você tem desconto especial. Passe lá para você ficar muito bem vestido com essas novidades do Verdão, assim como agradecer Chef Bob, a alimentação natural para cães e gatos. Se você tem um pet, ele tem intolerância à ração, tá passando por um problema de saúde, precisa de um acompanhamento de nutricionistas e veterinários 24 horas por dia, é com o pessoal do Chef Bob que você tem que conversar. Os kits que já são baratos ficam ainda melhores com esse desconto aqui, Felipe 10, e eu tenho certeza que você vai dar longevidade e qualidade de vida pro seu melhor amigo, tá bom? Então passe lá, conheça os produtos do Chef Bob e, claro, também agradecer sempre a minha fiel escudeira KTO, a melhor e com mais credibilidade casa de apostas aqui do Brasil. E se você é daqueles que tem bom palpite, que confia no Verdão diante do Deportivo Pereira na próxima quarta-feira, tem Libertadores em curso, é o Verdão buscando o 4º título, se o seu palpite é bom e você acredita no Palmeiras, passe aqui na KTO para fazer a sua fezinha. Use esse cupom FACINCA que vai dar bom, porque com esse cupom, se for a sua primeira visita lá no site da KTO, você ganha 20% de free bet para continuar apostando e, claro, tendo muito mais chance de ganhar, tá bom, pessoal? Mas é o seguinte, Anderson Barros bateu o martelo. Pedro Lima vai jogar por mais um ano no Norwich da Inglaterra. Norwich, que hoje o time principal encontra-se na Championship, a 2ª divisão inglesa, que é forte. A 2ª divisão inglesa, na minha modesta opinião, é a 5ª liga mais forte da Europa. Times tradicionais, times que já foram campeões europeus, inclusive, equipes que já foram campeãs de Premier League, enfim, é um futebol muito competitivo e, obviamente, de muito estudo. Grandes técnicos hoje na Europa saem ou trabalham na Championship para atacar os grandes centros. Na minha modesta opinião, Premier League, Liga Espanhola, Bundesliga, Campeonato Italiano e a Championship são as 5 ligas mais fortes da Europa, à frente do Campeonato Francês e também do Campeonato Português em termos de competitividade. Então, porque ele vai para a 2ª divisão inglesa, tal, não sei o quê, esse não é o problema. Ele está indo em primeiro lugar para o Sub-20 do Norwich, que lá é o Sub-21, para depois tentar terminar a temporada no time principal. É aí que me chama a atenção. Espera um pouquinho. Para que ele vai ganhar vitrine em outro Sub-21? Se ele já joga num Sub-20 muito forte aqui, como é o do Palmeiras. Se ele já está às portas de jogar no time principal, sobe o garoto. Ou então o empresta para uma equipe que vai jogar uma competição em alto nível, em primeira divisão. Sei lá, seja na própria Inglaterra, na Espanha, na Itália, na França, em Portugal, não importa, mas em primeira divisão. Uma vitrine decente. Caso contrário, coloca para jogar no Palmeiras. Porque não é possível que o Pedro Lima, com tamanha versatilidade, não tenha a competência de ser testado em posições que hoje estão carentes do elenco do Verdão. Hoje, como segundo volante, o Palmeiras tem o Gabriel Menino e tem o Richard Rios, que é bastante inconstante. Como primeiro volante que ele faz a função, o Palmeiras só tem o Zé Rafael, que não é 5 de origem. Ele era um 10 praticamente lá nos tempos de Bahia, que veio baixando de linha. Era 8 nos áureos tempos com Abel Ferreira e agora em 2023 ele é o chamado camisa 5. O substituto imediato, pasmem, é o Jailson, que é um volante que não tem condição de jogar no Palmeiras, nem como reserva. Toda vez que entra, faz besteira, sem confiança, ruim de bola, limitado, não dá. E o outro atleta para essa posição é o Fabinho, que jogava junto com o Pedro Lima, que não ganha confiança e é muito menos versátil que o garoto. Então por que não adaptar, não treinar o Pedro Lima, como outros jogadores do time principal do Palmeiras também se adaptaram a outras funções? O Danilo é um exemplo, que era o dono dessa camisa 5 do Palmeiras, que começou lá na frente como um ponteiro,
foi jogando de 10, foi jogar de 8 no próprio Palmeiras e baixou para ser 5 para liberar um pouquinho o Zé Rafael. Então se o Danilo, se esses caras foram adaptados, por que não pegar um Pedro Lima, que é muito talentoso com a bola nos pés, e não dar a ele a condição de se adaptar em 3 funções importantes. Como um primeiro volante, com grande saída de bola, posicionamento sem bola, ser um atleta de recomposição, aceleração e desenvolvimento de jogo. Como um segundo volante, na transição defesa-ataque, que é a especialidade dele, chegada como elemento surpresa, chegada para ser um suporte ao meia e até trabalhar o Pedro Lima como um, entre aspas, camisa 10. Na ausência do Veiga, que o Palmeiras não tem reserva. Hoje o reserva é o John, que até ontem também jogava com o Pedro Lima na base. E é um jogador ainda que não passa nenhuma confiança. Desses garotos recentes da base que o Palmeiras subiu, o Pedro Lima é o que tinha mais moral, na minha modesta opinião. Não só por ter sido capitão, mas pelo que ele apresenta em campo, 3 funções muito boas. Se adaptou a esse tipo de posicionamento e cobrança. Então é um jogador que seria completo para ser desenvolvido no Palmeiras. Repito, na base era um craque, era muito bom de bola, na base. Tô falando craque pra categoria dele. E aí pro profissional seria um grande potencial a se tornar esse jogador. Por que emprestá-lo pro Norwich? E ainda sem o preço fixado em compra, ou seja, pode voltar porque o contrato dele é até 2024 e o Palmeiras quer estender. Mas e se for bem por lá? E se o Norwich quiser comprar o jogador? Na minha modesta opinião, a vitrine já foi colocada para ser vendido. Senão subiria ao Palmeiras. E aí, no caso, claro, a gente não sabe do dia a dia, o Abel tá todo dia vendo os jogadores, mas ele tem algumas predileções que são questionáveis. O Abel também pode ser questionado por isso. Abel, por que não? Por que não dar uma chance a um garoto que é muito talentoso, que tá aí resolvendo, que nessa quarta-feira, repito, colocou o Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro com gol em Itaquera. Como o Endrick no ano passado fez gol em Itaquera no Campeonato Brasileiro Sub-20, gol importante de título do Palmeiras, e depois subiu pro profissional. Gol por gol, ambos jogavam juntos, por que não subiu o Pedro Lima? Que era um grande enganche pro Endrick. O Luiz Guilherme subiu nessa mesma leva do Pedro Lima. O Kevin, que tá lá apenas treinando ainda, não estreou profissionalmente, nessa mesma leva do Pedro Lima. O John já um pouquinho antes, mas também participou de algumas partidas com esse jogador já no ano passado. Por que não dar uma chance? Fabinho, qual é o critério para não colocar o Pedro Lima para jogar e não ser testado nesse Palmeiras? É isso que eu queria entender. Em detrimento de outros jogadores que estão lá neste ano no elenco do Palmeiras sem performance. O Fabinho é um bom jogador, mas ainda não passou essa confiança pro Abel. O Jailson esquece. E aí a posição do Zé tá vaga. No meio-campo, contratado lá um pouco mais à frente, Richard Rios. É um jogo bom, ou meio tempo de um jogo bom, para 3, 4 jogos de baixa intensidade. Gabriel Menino, mais seguro, mas ainda também inconstante. Ou seja, falta mais um cara ali para quem sabe se tornar uma referência, como se tornou o Danilo, como quando subiu o Patrick de Paula antes de perder a cabeça. Então o Palmeiras tem ali chances e bons garotos para subir ainda. Lógico, não pode jogar tudo nas costas dele, mas chances a gente precisa acompanhar para ver a minutagem dele. E era tudo o que ele pedia. Por isso que tá indo embora para a Inglaterra. Sem contar os jogadores de frente. Alguns outros que ganharam tanta minutagem, foram comprados a peso de ouro pelo Palmeiras e já foram embora, tinham tantas oportunidades e não renderam. Qual é o problema? Não é idade. Porque alguns mais jovens são talentosos e resolvem. Outros mais velhos são ruins e não serviram pra nada. Tabata, Navarro, etc, etc. Então assim, desculpa. Pra mim um erro da diretoria do Palmeiras em emprestar o Pedro Lima pro Norwich pra ganhar uma minutagem que aqui no Brasil seria muito melhor pra ele, em especial no próprio Palmeiras, num elenco em que ele poderia brigar sim com o Richard Rios por uma vaga de reserva do Gabriel Menino, ou então treinar para si, de novo adaptar como um primeiro volante, que algumas oportunidades ele fez isso na base para ser uma opção ao Zé Rafael.
é muito melhor do que o Jailson e por que não também trabalhar um pouquinho mais à frente para ser um terceiro homem de meio campo e uma hipotética opção ao Rafael Veiga, que segue carente nesse elenco do Palmeiras. Hein, diretoria? Que coisa! Deveriam ter forçado pro garoto ganhar muito mais oportunidade num ano de elenco mais enxuto e de uma Libertadores que tá aí pela frente, ó, que dá pro Palmeiras buscar. Tem que ter pés no chão, mas também deveria ter um pouquinho mais de paciência com esse elenco que segue com peças em ausência para que o Abel pudesse ter mais oportunidades, hein?